As bodas do Cordeiro. Quem participa e quando serão? Bom, vou falar aqui para vocês um pouquinho agora sobre as bodas do Cordeiro, né? Do Filho de Deus. Quando que se dará as bodas do Cordeiro? Existe uma teoria e muitos teólogos renomados, inclusive, que defendem uma tese de um arrebatamento antes da grande tribulação e a comemoração da igreja, né, de 7 anos nos céus lá. As bodas do Cordeiro seriam no céu 7 anos e depois retornam à vinda visível de Cristo. Essa é uma interpretação que tem teólogos aí que defendem, e os teóricos inventores dessa ideologia aí, né? Ideologia aí do arrebatamento nessas circunstâncias aí. Nós vamos falar aqui da sétima trombeta. Eu vou começar falando da sétima trombeta. Aqui no capítulo 11 de Apocalipse, a partir do verso 15, eu vou falar os atos que acontecem na sétima trombeta, né, que ao meu ver, na minha crença, é a última trombeta que Paulo cita, né? E aí eu vou explicar para vocês o que acontece nessa sétima trombeta e vou linkar lá com Apocalipse 19, que é o mesmo assunto. Aqui a partir do verso 15. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: o reino do mundo vier a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Olha só, tocou a trombeta e foi dito isso aí. Os reinos do mundo passaram-se a ser do Cristo. Guarde essa informação. E os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações e veio a tua ira o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos teus santos e aos que temem o teu nome. Então concordam comigo que os profetas, os servos ali, não têm galardão antes da sétima trombeta? Porque soa a sétima trombeta, os reinos do mundo passam-se a ser do Senhor, do seu Deus e do seu Cristo. A gente que entende lá sobre Daniel, aquela estátua que o rei Nabucodonosor viu, aquela pedra, aquela grande pedra que vem e destrói aquela estátua, desmonta todos aqueles reinos do mundo. Aquela pedra é Cristo, né, que desmonta todos os reinos do mundo e passa a reinar, como está dito aqui. Tocou a trombeta e foram ditas certas palavras aqui, ó, que o reino do mundo vier a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. E aqui na frente, no verso 8, está dizendo que iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruir os que destroem a terra. Destruir os que destroem a terra. Então, grandes, pequenos, os pobres, os seguidores de Cristo, né, os pequenos e grandes, o tempo de destruir os que destroem a terra, os teus servos, né, os que temem o teu nome, chegou o tempo de dar ao galardão. Então a gente vê, concordam comigo, quem crê na palavra de Deus, quem obedece a Deus, concordam comigo, irmãos, que isso só acontece depois da sétima trombeta? É o que está dizendo o texto. A sétima trombeta soa, o Senhor nosso Deus e o seu Cristo passam a reinar. Quando eles passam a reinar, é dito que é chegado o tempo dos mortos, que era para ser julgados, olha só, para que sejam julgados os mortos, e o tempo de dares o galardão aos profetas. Aí vai linkando, ó, os teus servos, os teus santos e os que temem o teu nome, e a pequenos e a grandes, e o tempo de destruírem os que destroem a terra. Então o tempo exato que é para dar o galardão aos servos, aos profetas e aos que servem o teu nome, é o mesmo tempo, né, que é após a sétima trombeta. Toca a trombeta, chegou o tempo de dar o galardão aos profetas e destruir os que destroem a terra. Então guarda essas informações aí comigo e vamos aqui para o capítulo 19 de Apocalipse, né? E depois dessas coisas, ouvi no céu como se uma grande voz de multidão que dizia: aleluia, salvação e glória, honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos teus servos. E outra vez disseram aleluia. Vou parar aqui um pouquinho. Lembra lá que eu disse agora há pouco? Ele vai julgar os, né, que tiraram o sangue dos profetas, né? Foi corrompido ali, vai vingar o sangue dos teus servos. E outra vez disseram aleluia, e o fumo dela sobe para todo sempre. Então no capítulo 18, que no capítulo 18 a gente tem a destruição completa e o ensino
né, a explicação de como que foi essa grande Babilônia destruída. Aqui no capítulo 19, o povo de Deus está comemorando a destruição dessa grande Babilônia, né? E eles estão dizendo aqui, ó, no verso 3, e outra vez disseram, aleluia, e o fumo dela sobe para todo sempre. Olha lá o que os anciãos fizeram lá no Apocalipse 11. Vamos ver aqui agora, olha o que eles fizeram aqui de novo. É o mesmo contexto. Olha aqui, e os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo, amém, aleluia. E saiu uma voz, olha só esse detalhe, e saiu uma voz do trono que dizia, louvai o nosso Deus, vós todos os servos, e vós que temeis, assim pequenos como grandes. Olha lá os pequenos como grandes lá, junto com os profetas, os pequenos como grandes, todos eles, louvai a Deus, não está falando se é judeu, não está falando quem é quem, está falando que é todos, né? Eu ouvi como se uma voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de grandes trovões que dizia, aleluia, pois já o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso reina. Então ele já reina, né? Começou a reinar, começou o reinado dele. Eu vou parar aqui para dizer uma coisinha. Quando Cristo começa a reinar, ele não reina parede e meia com o anticristo. Ele não reina parede e meia com reino nenhum do mundo. Ele só inicia seu reino depois que ele destrói a grande prostituta, ele destrói a grande Babilônia, né? Ele destrói aquela estátua, que ele é a pedra que destrói aquela estátua. Então, quando toca a 7ª trombeta, lá no Apocalipse 11, eu acabei de ler agora há pouco, né? A gente vê o Apocalipse 11, quando toca a trombeta. Então, ele só começa a reinar depois que toca a trombeta, depois que ele destrói a estátua, que são os poderes do mundo, e essa grande Babilônia, né? Que é a grande prostituta, a grande cidade. É só depois disso que ele começa a reinar. Então, olha só, não tem mais anticristo, não tem mais grande Babilônia, não tem mais poder nenhum que suportou a vinda dele. E olha só o que acontece depois de tudo isso. Olha só o que é acontecido aqui. Eu ouvi como a voz da grande multidão, e como a voz de muitas águas, que como a voz de grandes trovões que dizia, aleluia, pois nosso Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso reina. O verso 7, que eu queria que vocês prestassem bem atenção agora. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Então, irmãos, se você abrir seu coração e entender a palavra de Deus, deixar a palavra falar, você vai entender claramente, sem nenhuma dúvida, sem nenhum espaço de dúvida, nem uma sombra de variação, que as bodas do Cordeiro só se iniciam após ele começar a reinar. E ele só começa a reinar após o toque da 7ª trombeta, né? Traz o galardão para os profetas e para os seus servos, tanto grandes como pequenos. Ele não está falando de distinção nenhuma, ali não está dizendo se é judeu, se não é. Então todos os servos de Deus recebem o galardão juntos. Não existe uma igreja que recebe, uma parte do povo que recebe o galardão antes dos profetas. Não existe isso em lugar nenhum. Não existe aqui na Escritura, no capítulo 11 e no capítulo 19, que estão narrando praticamente o mesmo evento, né? Não existe um povo que recebe o galardão antes. São grandes e pequenos, todos os servos, profetas e santos recebem o galardão do Cristo quando ele inicia o reino. E é o tempo dele mandar sua ira e destruir os que destroem a terra. Então, irmãos, fiquemos aí com essa palavra. Vamos prestar atenção, pode revisar, faça isso, a Bíblia que está em casa, a palavra de Deus, e examina com clareza o capítulo 11 de Apocalipse, ali a partir do verso 15, quando fala da 7ª trombeta, né? Examina aqui o capítulo 19 de Apocalipse, onde está dizendo que as bodas do Cordeiro será após Cristo começar a reinar. Então, para quem já tem é interessante as pessoas que já têm um conhecimento sobre o que é a estátua lá de Daniel, quando os poderes são abalados, quando a pedra vem e destrói o pé da estátua, né? Então é interessante saber disso aí, está lá no começo do livro de Daniel, vai lá dar uma lidinha lá para você entender melhor nessa parte, que Cristo é aquela pedra que desmonta todos os governos do mundo que estão naquela estátua. E aqui a gente vê claramente em Apocalipse 19, depois de tudo isso, quando é chegado o tempo de dar o galardão aos servos, os profetas e a todo o povo, pequenos e grandes, ele não faz distinção de quem seja, somente servos. Então, quando faz todas essas distinções, aí é chamado e convidado e bem-aventurado aquele que está com o direito de estar ali nas bodas do Cordeiro.
Então, irmãos, é isso que eu tinha para falar para vocês. Que Deus abençoe cada um. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários. Né? Pode estar entrando em contato, coloca no comentário, comenta, compartilha se você gostou. E indique aí para as pessoas aí, o canal no YouTube, indica aí no Facebook, pode mandar solicitação, a gente sempre tem prazer de falar da palavra de Deus, pode fazer perguntas no comentário, a gente está aqui para falar da obra de Deus e esclarecer a verdade. Nosso coração está aberto para falar das coisas de Deus e falar a verdade como ela é, não querendo trazer uma compreensão carnal das Escrituras, mas sim conforme o texto diz. Deus abençoe cada um, que o Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vós. Deus abençoe.